Pessoal, hoje eu estou trazendo um relato de uma pessoa muito querida, que ela sempre foi muito quietinha na comunidade, e o dia que ela pegou para falar, minha amiga, ela conseguiu emocionar todo mundo. Essa pessoa é a Maria, eu vou deixar a apresentação e a história para ela agora. Olá, pessoal. Eu sou a Maria Tereza e estou emocionada, gente. Como é que não fica, né, Maria? O Foi dia, muito forte. o dia que ela pegou para falar, eu fiquei assim. Eu fiquei, sabe, você olha assim, minha Nossa Senhora, caramba, que é isso, cara? Eu sou do povo, mas gosto de prestar atenção. Sou muito de ouvir e aprendo muito. Então, eu entrei conheci o Glauco, achei lá no TikTok, comecei a ouvir os vídeos dele e já comecei a ver que tudo estava fazendo sentido. E, de repente, os dias foram passando, foi criada uma comunidade, e eu sempre querendo fazer parte, porque ouvir para mim, cada palavra dele me fortalecia. E eu procurei, busquei colocar em prática. Às vezes achava difícil, hora eu estava, ai, tá difícil, outra hora eu falava, não vai dar certo, mas ficava aquela coisa pairando no ar, né? Aquelas dúvidas. E eu também não queria estar incomodando o Glauco. Então, eu vou mandar particular, eu vou estudar esses vídeos, eu vou aprender, eu vou conseguir, eu vou entender. E quanto mais a gente busca entender, parece que a coisa tá difícil. Mas os dias foram passando, as coisas acontecendo, e o meu esposo passou mal e foi parar no hospital. Foi uma coisa assim de emergência. E de repente, no mesmo dia que ele passou mal de manhã, passei a noite com ele no hospital. No outro dia de manhã, ele já estava na UTI. E eu, na comunidade, eu falei para o Glauco: o meu esposo está na UTI. E talvez você não se lembre, Glauco, você disse: se você precisa de uma consciência que aceita com você que ele está bem, eu estou aqui. Essas palavras ficaram muito fortes em mim. E eu comecei a pensar nisso. Não nego que fui para o quarto, pensei nas suas palavras, chorei muito, porque às vezes a gente quer resolver as coisas do jeito da gente. E os dias foram passando. De vez em quando eu soltava alguma coisinha no grupo, estava na UTI, era em outra cidade, e eu tinha que estar indo para lá. E o problema é que os médicos fiz uma reunião e nos disseram que a coisa era muito mais séria do que a gente estava imaginando. Que ele tinha, depois de fazer cateterismo, apresentou, ele tinha um problema sério em 3 veias do coração, sendo as 3 principais, uma estava 99% obstruída Nossa. e tinha outras duas muito importantes também que estavam funcionando 20%. E o quadro, a cada momento que eu chegava lá, o que os médicos tinham para dizer era: Maria, prepara, que a qualquer momento ele pode ir embora. O quadro dele é muito sério, a gente está estudando de muitas maneiras, mas vai ser difícil ele suportar uma cirurgia e ele com um agravante ainda da obesidade. E, e eu ouvindo as palestras do Glauco, ouvindo as palestras, e aquilo é que me dava força para eu estar indo visitar ele e continuar. E ouvindo, ouvindo, mas é como se aquelas palestras, aquelas palavras, aquelas pessoas falando, tudo aquilo me fortalecia, me ajudava. Mas eu
parece que faltava alguma coisa, o que é que eu preciso, o que é que eu preciso, até que o Glauco, uma semana, posso dizer, da comunidade, uma semana que foi trabalhado a questão da saúde, e eu ouvia, sempre ouvia atrasado, porque geralmente eu estava indo para lá ou estava correndo atrás de alguma coisa, então ele entrava no ar, passava, falava aquele assunto no outro dia que eu ia ouvir, às vezes depois, em outro horário, e sempre que possível eu levava, falava com ele a respeito do Glauco, a respeito desse conhecimento. E até que eu fui compreendendo, e um dia eu cheguei no hospital e os médicos disseram: olha, se prepara, porque a coisa a gente não está vendo solução, não está vendo saída. E aí eu respirei fundo e naquele momento, não sei explicar, não sei explicar, veio uma certeza muito grande. Eu falei: olha, eu aceito que o meu esposo está bem. E a partir desse momento, foi tão forte que eu conseguia, literalmente, enxergar ele bem. Eu não vi mais ele naquele leito de hospital. Eu conseguia, de fato, enxergar ele aqui em casa de volta. E aí eu pensei, falta alguma coisa, eu preciso falar com ele. Quando eu cheguei na visita, ele estava. As conversas eram as mesmas, e aí eu disse para ele: você quer voltar para casa? Você quer voltar? Quer viver comigo mais um tempo, a nossa vida, seguir adiante, fazermos mais alguma coisa juntos? Eu achei tão bonitinho, porque ele olhou para mim, sorriu e falou assim: que pergunta inteligente da sua parte. É, ele sempre foi muito educado, a gente sempre teve uma relação muito boa. E aí eu falei, então, ele falou, claro que eu quero, é a coisa que eu mais quero nessa vida. E aí eu disse, então, eu aceito, vamos aceitar que você está bem, você está curado. E ele disse, como assim? Aí eu falei, você acredita na cura? E ele é evangélico, sabe? Foi pastor na igreja há mais de 20 anos, ele tem assim esse segmento dele, né? E aí ele me respondeu: eu acredito em Jesus, que Jesus cura. Eu disse: então tá. Então a sua vontade é voltar para casa, a minha também. A sua vontade é você ser curado. Então vamos aceitar junto. Eu aceito que você está curado. Você aceita? Aceito. Então você está bem. Você está bem e ponto final. Naquele dia eu já voltei para casa diferente. Os processos médicos seguiram, Glauco, mas para mim, nada que me disseram dali para frente. É o que eu falo, ó. A gente até emociona vendo você falar, mas assim, se você aceitou, se ele aceitou, pode estar caindo um raio, meu amigo. Pode estar caindo um mundo aqui na sua frente que você sabe o que que é. É que nem esses dias para trás eu falei, ó, você pode andar no meio do fogo, você pode entrar, você pode estar coberto de água. Você entra no meio do fogo, o fogo não te queima, você entra na água, a água não te afoga. Se não tem oxigênio, você ainda respira de alguma forma. Quando você sabe o que é, nada nem ninguém tira isso de você. A gente até emociona assim, você falar, porque Às vezes as palavras é, poucas, assim, a gente não consegue expressar o é, que realmente acontece. Eu digo sempre assim que é muito forte. Você é, respira,
Os processos continuaram, os médicos foram seguindo protocolos no tratamento. Inexplicavelmente, eu percebi, a gente começou a ver melhoras, a gente começou a perceber mudanças. E os médicos diziam assim: o senhor Edil é muito forte, o senhor Edil tem muita fé, o senhor Edil reage muito bem, ele tem muita vida. E a gente começou a perceber que eles estavam vendo que ali existia algo diferente. E Foram ver. 78 dias, 77, no dia que fez 78 dias de UTI, ele estava em condições de ir para um leito comum. Foi para um Foi o leito dia comum. daquele aulão. Eu lembro até hoje. Foi o dia que você pegou Nossa, para falar. Aí você falou, ó, Glau, hoje meu marido tá indo pro quarto. Aí você fez, acho que meio mundo chorar. Eu falei, cara, meu Deus, cara. foi. Foi. Naquele dia, ele foi para um leito comum, normal, e aí vem todos os exames novamente. E a surpresa, os exames, os médicos olhavam e falavam assim: é, diferente os resultados, o que aconteceu? Cara, houve uma melhora aqui significativa. E uma pessoa que internou com a força cardíaca que estava em 19, eu não entendo bem dessas coisas médicas, mas de repente estava em 30, de repente subindo, foram feitos novos exames, ecocardiograma de novo, e de repente ele estava conseguindo sentar, conseguindo ir para o banheiro, tomar o seu banho, e aí já apareceu o fisioterapeuta, já começou a trabalhar com ele. Foram 15 dias e minha esposa estava chegando em casa e nós fazendo festa. É aí que eu falo para as pessoas assim, ó. Igual você teve a sabedoria, né, de chegar para uma pessoa que tem uma religião, que ela é e tudo, e falou, ó, então o quê? É dessa sua forma assim e tal, mas se você aceita, eu aceito, vambora. A partir de agora a gente sabe que você tá bem. E nada nem ninguém tira isso, né? Isso, nós Vocês, vamos. igual você falou, pela primeira vez eu vi ele bem, eu vi ele Foi. bem. E que nem você falou, continuou o tratamento, a vida normal, tá seguindo, mas aquele saber que tá bem, né, com consciência, aquela coisa, Isso, ela permaneceu. E foi. aí quando E você vê, você já tá vivendo aquilo. vivendo, Você- foi incrível, porque assim, a partir daquele dia que nós aceitamos, as coisas foram mudando. Eu não fiquei também esperando, tipo assim, ai, será que dia que ele vem? Depois questionando, por que que ainda mandaram para um leito? Não, eu aceitei que ele estava, não, ele está bem. O que tiver, o que fizerem com ele, por onde ele passar, mas ele está bem. isso que você Então, falou, ele que é religioso, ele deve até saber daquela passagem que os povos sendo guiados por Deus, eles tinham que atravessar, se eu não me engano, acho que o deserto, não é isso? 40 dias. E acabou que durou 40 anos. Mas durou 40 anos por quê? Porque ao invés deles saberem que era 40 dias, eles começaram a reclamar. Eles começaram a reclamar, 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 e a partir daí começou a vir um sofrimento. Por quê? Porque era o que eles acreditavam. ele me falou, Ele te falou? ele Pois é. muito, foi uma das primeiras coisas que ele me falou. Pois é, se nesse momento aí vocês mantiveram, eu sei que tá bem, eu sei que tá tudo bem, rapaz, pode ser exame médico, pode vir o maior especialista do mundo, pode ser o raio que for, se tá bem, tá bem.
Te mandei uma foto dele depois. Você- Você me mandou um vídeo, eu ia até te perguntar se eu podia postar dele saindo, assim. Aquele pessoal, Sim, até a Fê chorou vendo aquilo ali. Eu falei, Modo, você olha isso aqui, cara. Olha, emocionante, olha isso aqui. emocionante. Então, assim, isso é para todo mundo ver que não, não, não existe situação, porque a minha situação é diferente, porque a minha não dá, não existe. Quando você sabe o que é, né, quando, ou na linguagem do seu marido, quando a sua fé, que você já tem aquilo é inabalável, não existe, meu amigo. Não existe nada, não, não tem nada que vai te parar. Nesse momento você está sendo um com Deus. Isso, isso. É quando os médicos viram que tinha ali aquela veia com 1%, para eles já estava difícil, estava E é aquilo, se você, se a pessoa, né, tem muita gente que vem conversar, elas falam assim, Maria, ah, mas o médico já me falou, mas tá ok, mas o que que você sabe? Não, mas o médico falou, tá, mas o que que você sabe? E aí, você vai acreditar no que você tá vendo ou você vai acreditar em você? isso, isso. A gente não consigo explicar, Glauco, como foi. Sempre foi, eu simplesmente vi. Eu penso assim, nós vivemos até hoje, tudo que vivemos foi o que fizemos, foi o que somos, o que pensamos, o Exato, que fazemos, né? exato. Então, isso tudo me veio na cabeça assim, não, eu fiz isso, cheguei aqui, agora eu vou fazer diferente. Agora as coisas serão como eu preciso, como eu quero que seja. Como você ali naquele momento escolhe, que é a consciência, ele escolhe, né? Ela não parte de tipo assim, eu não tenho saúde, eu não, não, ela escolhe. Tá aqui, você pode não ter e você pode ter. O que que você quer? Ah, eu quero ter, então eu já tenho. Eu já tenho aqui Sim, agora e é que nem você falou. Eu vivi a minha vida toda de uma forma. Agora eu vivo da forma que eu escolho. E acabou. Ninguém pode mudar isso a não ser você. e essa lembrança, isso veio e veio para ficar. E todas as outras coisas, a vida continua acontecendo. Aparecem coisas para a gente resolver. Isso em todos os sentidos. É com filho, em todos os sentidos, as coisas continuam chegando. Porém, aí depende da maneira que a gente olha para aquilo que está chegando e como é que a gente vai deixar aquilo, como é que vai ficar, o que é que eu vou, o que vamos aceitar para isso, Perfeito né? sua explicação, essa clareza. Não é que agora eu sou consciência, tá tudo bem, né? É uma paz eterna. Aqui nesse mundo, não. Aqui as coisas continuam acontecendo, porque a gente é rodeado de outras consciências. E escolhas de outras consciências, elas tendo clareza ou não, esbarram na gente. E nisso de esbarrar na gente, somos nós quem damos a vida à situação. Se a gente tem a ótica de que isso me afetou, isso é um problema, tá certo. Mas se você tem a ótica e a clareza de que isso aconteceu, mas para mim não existe ou não me afeta, eu sei o que eu sou e para mim isso aqui tanto faz, você também está certo. Também está certo. E tudo fica, a vida é leve. Aí a gente A vida ela começa a ver a vida é leve, né? Embora a gente está rodeado de pessoas que a gente olha e está sofrendo, está reclamando, está vendo tudo o contrário do que quer, a pessoa não quer aquilo. Ah, eu estou triste, eu estou chateado, minha vida está assim, assim, assim. E a gente olha e fala, ele está criando tudo isso, mas só que é difícil porque ah, se a pessoa não vem, se não está aberta para ouvir o que a gente tem para dizer e o que realmente é, não, a gente não consegue nem, é o que eu falo, não consigo nem expressar, nem expressar. Sinto muita vontade de estar passando isso,
sabe? A vontade é, Eu, eu vejo assim e não consigo. eu te entendo. Eu É, no início também minha vontade era sair gritando para as pessoas. Eu cheguei até a conversar com algumas, mas assim, tipo, é aquilo. No momento certo, a pessoa certa vai vir e você vai explicar da melhor forma possível. Mas para a pessoa que não é para ela ouvir, você pode morrer de falar. já me aconteceu. E o pessoal, ah, mas você sabe como que é a minha vida? Não tem jeito. Aí eu só lembro disso que você fala. Tá feito, tá feito. Não tem outra coisa. Se a pessoa está insistindo que é assim, então tá feito. E é igual Então, você colocou a questão do seu marido. Você chegou para ele e da forma dele ele entendeu e falou, eu aceito também, então eu tô bem e vamos embora. Tem pessoas eu que também. realmente elas estão ali, mas a pessoa que elas estão querendo ajudar, de fato, ela não aceita, né? Ela se entrega assim de bandeja para o que ela tá vendo ou que o corpo tá vivendo ali. E ela se identifica com aquilo, não, eu sou isso aqui e não tem jeito, você já ouviu do médico? Você e seu marido não, vocês ali da forma dele, você da sua, vocês tiveram a clareza, né? Que é o se lembrar de fato. Peraí, eu sei que eu tô bem. Isso. Eu não tenho, ok, pode estar acontecendo, eu posso estar aqui agora, mas eu sei o que eu sou e eu tô bem. Mas já outras pessoas, elas se entregam, né? Igual você falou, ela Isso. chega para você, minha vida é isso, minha vida é aquilo, eu fazia isso antes de ter esse conhecimento. Né? Eu sabia que eu era aquilo e não ia mudar e nunca mudou. Podia acontecer qualquer coisa que não mudava. A partir do momento que eu entendi que eu era o cerne da coisa, que eu e seja lá como é que chama, que eu acho que não tem nem como chamar de alguma coisa, somos um, acabou. Então tudo vinha de mim, Exatamente. E é tudo vem de mim, muito bom, muito, muito, muito bom. É leve, como se um renascer, um aprender, um viver diferente, com calma, diferente. Né? Quando diferente. E, assim, quando eu ouço você dizer, eu vivo assim, eu vivo assim, então é isso. A gente vive assim, lembrando, lembrando, porque as coisas vêm. Opa, peraí, eu quero assim, eu aceito que seja dessa forma. exato. E a vida ela é assim. Só que antes a gente não sei, talvez a gente não tinha clareza, né, para parar e olhar e falar, peraí, mas sou eu que estou fazendo isso aqui, então se sou eu, não vou fazer mais. Antes a gente se entregava de fato. Aí quando você descobre, porque isso é a explicação da vida, não tem outra coisa, não existe outra coisa. Se você for pelo véu da mente, você vai ter infinitas coisas, né? Essas teorias, que todo dia tem uma teoria diferente, mas se você se lembra de fato que você é consciência, você percebe que a vida é isso. Eu sempre procuro não Um culpado, né? Eu também, quando não era família era Deus, quando não era Deus era governo, quando não era governo era eu mesmo, quando não era eu mesmo, mas não eu mesmo de eu estou fazendo, e sim eu era um amaldiçoado. E aí quando não era eu mesmo já eram outras pessoas, e assim ia, assim eu ia. dizer, ah, eu não tem jeito, eu não tenho sorte, as coisas para mim tá tudo errado, não dá nada certo, infelizmente é assim mesmo, e vida que segue. Então, assim, a gente, né, eu propaguei muito isso na minha vida. Então, busquei muito. Nossa, fui uma buscadora assim. Eu também. Eu fui profissional, Maria, na busca e nunca achava. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Eu sabia, cara, no fundo eu sabia, bicho, não é só isso aqui, tá faltando. Tem alguma coisa que Exato. não encaixa, não sei, tá faltando. Por isso que eu falo para todo mundo, enquanto você tem essa figura do buscador, enquanto você, ó, tá faltando alguma coisa, você não se lembrou. Não, lembrou. Pois é. É a minha última busca.
Minha última busca foi longa. Eu fui ao Rio de Janeiro. Tra Foi, eu Rapaz, fui. cara. Eu eu coloquei lá na comunidade, eu cheguei a colocar para você valor, assim, valor mesmo, e fui atrás, cheguei lá, fiquei 15 dias nessa busca, voltei para casa, ainda pior. Isso foi em janeiro, tá? Eu cheguei, foi do dia 2 de janeiro até 17 de janeiro. Eu estava lá nessa busca. Voltei para casa e aí não lembro a data que te encontrei. Foi o meu próximo passo. Quando eu te encontrei, comecei a ouvir, eu disse: estou vendo que o caminho é esse. Não estou entendendo ainda não. Deixa eu. E não entendi de imediato, assim. Achava que tudo fazia sentido, mas a briga que eu tinha com a minha mente era tremenda. A minha mente ficava, não, mas será? Será? E aquela dúvida, aquela coisa. E enquanto eu tentava, enquanto eu forçava, não, eu preciso entender porque o caminho é esse, eu tenho que entender. Só que não foi assim. Não foi assim. Entrei na comunidade, foi passando os dias, foi preciso o meu esposo internar numa UTI, foi preciso você, de repente, me falar aquela frase, aqui tem uma consciência que aceita que ele está bem, foi como uma força para mim. E o pessoal da comunidade, a fala das pessoas, tudo aquilo foi me fortalecendo e eu ouvindo, ouvindo. Um dia eu coloquei, gente, eu não tenho coisas grandiosas para contar, tenho pequenas coisas. E você disse, Maria, cuidado, as coisas têm tudo o mesmo tamanho, mesmo valor. Só olha para isso. Nada é tão grande assim. Você está falando de coisas grandiosas, tudo tem o mesmo valor. Tudo aquilo me levava a pensar, até o momento que aquele aceitar naquele leito lá com ele e juntos, com a nossa vontade, e a partir daquilo ali as coisas ficaram Deixa eu te diferentes. fazer uma pergunta assim. Quando vocês dois, eu acho que é para o pessoal entender, que você fala numa clareza tão grande que eu acho que eles vão entender assim. Quando você e ele aceitaram ali, você ficava todos os dias pensando que você tinha que aceitar alguma coisa? Não falamos mais de mudança. Entenderam agora Nossa, o que que é aceitar? foi aí a gente sabia, tanto ele quanto eu. Eu Só só ia sabia. lá, só sabia, só sabia. E aí lá é, continuamos, como eu disse, eu continuei indo visitá-lo para a gente conversar, para a gente se fortalecer junto, para a gente bater papo, mas eu sabia logo que eu tinha Eu aceitado. quando foi comigo era da mesma forma, assim, eu só sabia. Eu não sei se você chegou a ver os outros também, a Regina, a Sim, Delita, a Kelly, tem a Clarice, tem tanta gente, simplesmente ali a gente, de alguma forma, a gente sabe o que que é. Falta isso. palavra assim para explicar, mas é como você descobriu a vida. E você descobriu a E vida e você sabe que é o que você escolhe. Você escolheu, ninguém tema com você. não, e a gente fica pensando assim, imagina o mundo, imagina as pessoas todas se lembrando de Eu como fica. passei por isso. Eu falei, cara, eu lembro que eu um dia um cara vendendo paçoca assim na rua, e eu chamei ele e falei, ó, meu irmão, é isso, tal. E aí ele olhou pra mim assim, ah, tá. Aí eu percebi, eu falei, putz, cara, não dá, né? Igual você falou, imagina. Eu ficava assim, cara, se o mundo inteiro. Pronto, né? Pronto. Às vezes a gente conversando, eu até falei isso ontem pro pessoal, de não deixar essa questão do conhecimento morrer, porque as pessoas, igual a Vanessa me falou um dia, você não sabe aonde você chega, aonde você tá. E às vezes a nossa conversa aqui, ela vai parar em lugares assim que vai resolver uma vida de sofrimento de alguém.
Exatamente. Parece que tem Isso, um momento daquela pessoa conseguir ouvir, conseguir lembrar, e a partir daí coisas vão assim, vem clareando e as coisas acontecem. e acontece, se acontece. Maria, Você eu quero te agradecer demais. O seu relato é um dos mais bonitos assim que eu já escutei. Aquele dia que você falou no aulão ali, eu acho que você fez meio mundo de gente chorar, porque de fato ninguém estava esperando, a gente estava batendo um papo, você falou, olha, eu quero contar uma coisa. E pela sua clareza, você não tem, às vezes, você pode não ter noção da dimensão da sua clareza em explicar o tanto de pessoas que vão te ouvir e vão entender. Que bom. Eu fico feliz em compartilhar. Pode postar as fotos dele, o que eu te mandei, se precisar mais, pode postar nossa foto pós, pode, fica à vontade, tá? A gente tem documentos médicos, a gente tem tudo. E ele está muito bem. Eu vou deixar meus parabéns para você. Eu começo a emocionar. Um abraço para ele. E assim, o que precisar, qualquer coisa que precisar, eu tô por aqui. Muito obrigado por você ter aceitado gravar e contar a história de vocês. Nós agradecemos, eu agradeço também em nome dele, né, por, por tudo. Nós Te agradecemos também. agradeço demais, Maria. Demais mesmo. Deixo beijos e abraços a todos que nos ouvirem e vamos lembrar, pessoal, vamos lembrar quem somos, porque somos muito fortes. Muito, Somos muito fortes. muito. Então tá, vou te liberar e vou voltar pro trabalho aqui. Maria, muito obrigado de novo, viu? Obrigado mesmo. Obrigada, Glauco. Tchau, tchau. Tchau.